A gente queria dar boas-vindas aí a todas as pessoas, né, que dedicaram o seu tempo para estar com a gente um pouquinho hoje. E queria agradecer especialmente aí ao Zé e o William, que, né, são dois amigos muito queridos e duas pessoas extremamente de confiança e de conhecimento aí nessa área que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Mas antes eu queria falar um pouco, Zé e William, daqui a pouquinho a gente vai falar de vocês, tá bom? Eu só queria agradecer mesmo vocês estarem aqui com a gente, sendo os convidados especiais de hoje, né? Mas só para falar um pouquinho para as pessoas, então, que chegaram aí, entraram agora nessa reunião com a gente, queria agradecer vocês terem se inscrito, né? Tem muitos amigos queridos aqui de várias instituições aí que a gente já fez projetos ou trabalhos juntos, tem pessoas, ex-alunos de curso, de pós-graduação, amigos da vida, então queria agradecer a confiança, vocês estarem aqui, e queria formalmente, então, dar as boas-vindas e abrir, né, a semana Conecta Exp. Bom, essa semana é uma semana que a gente preparou aqui com muito carinho, convidando pessoas especiais para discutirem temas que são atuais, relevantes, importantes. E a gente, então, hoje começa falando um pouco sobre esse assunto tão importante, né, e que para muitos ainda é um grande desafio, um grande tabu, que é a questão de como é que a gente mede satisfação, experiência do paciente, é possível medir, né, quais são os indicadores, o que a gente faz com isso. Então a gente preparou aqui um bate-papo para ter com vocês, e eu queria dar 2 recados, né? Então acho que primeiro, assim, que a gente vai reservar o espaço para interagir com vocês um pouquinho mais lá para o final da nossa conversa. A gente vai aquecer, vou fazer algumas perguntas aqui para o William e para o Zé, né? Eles vão se apresentar, para quem não conhece, e aí a gente vai depois para o chat. Então, quem de vocês tiver com algum comentário durante, né, a conversa ou até alguma pergunta, se puder enviar pelo chat para a gente, depois a gente vai olhar direitinho ali, a gente faz esse depara com vocês, tá bom? Então esse é o primeiro convite. O segundo convite é que daqui a pouquinho a gente também vai disponibilizar aqui no chat para vocês um link. Algumas pessoas estão perguntando para a gente sobre o curso de imersão, né, que vai ter a segunda turma agora em agosto, e então a gente vai depois disponibilizar um link aqui também para quem quiser olhar o conteúdo, entrar, né, para poder fazer a inscrição, e especificamente quem participar dessa semana Conecta Exp, a gente vai dar um cupom de desconto, tá? Ao final, vocês viram ali na passagem dos slides, né, ao final aqui da nossa conversa, a gente vai sortear um livro entre as pessoas que aguentarem a gente, conseguir ficar com a gente aqui até o final. Certo, Zé e Will? Então, quem conseguir ficar com a gente até o final, a gente está anotando ali o nome de vocês. E o presente de hoje que a gente vai enviar para vocês, né? Só vai ter um ganhador, porque a gente comprou um livro para cada dia da semana. E o livro de hoje ele tem a ver com esse nosso tema, né? Então, a gente vai sortear o livro A Pergunta Definitiva 2.0, de Fred Reichheld, né? Então é isso que a gente queria dar de notícia. Então aguenta aí, fica com a gente até o final. Quem ficar vai participar do sorteio, tá bom? Bom, eu queria abrir então aqui o nosso microfone, né? O nosso palco para esses dois queridos amigos, Zé e William. Queria que vocês pudessem então se apresentar um pouquinho para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Falar aí um pouco da formação de vocês, o que vocês fazem, o que vocês trabalham, para todo mundo entender aí por que a gente convidou esses dois feras aqui para conversar com a gente. Zé, pode começar? Zé, por favor. Falar para o William primeiro, tudo bem, começa, sem problema. Vamos em ordem alfabética. Então, vamos lá. Não, ótimo. Bom, meu nome é José Luiz, eu sou CEO, fundador da HFocus, né? A gente, para quem não conhece, foi a primeira, ainda somos a única empresa no Brasil totalmente voltada para monitoramento de experiência em saúde. Né, a gente está hoje aí em mais de 1.500 unidades de atendimento no Brasil inteiro, realizando esse trabalho, né, muito voltado para analytics, né, ajudando instituições de saúde a estruturarem suas pesquisas, aplicarem essas pesquisas, coletar os dados e entregar, né, uma solução de analytics que envolve não só interpretar esses dados, agora cada vez mais trazendo mais inteligência de data science, de melhorias, enfim, outras soluções complementares a essa. Então, a gente trabalha aí dia a dia, né, conversando muito sobre o tema, né, de como medir, como monitorar, por que caminho seguir, né, então estou bastante animado para bater um papo com vocês aí hoje sobre isso.
Muito legal, Zé. Obrigado, querido. E você, Will? Conta pra gente aí, conta pro pessoal um pouquinho da tua formação e o que você tem feito. Vamos lá. Bom, eu sou administrador de formação, né? Tenho ênfase na gestão mesmo, em administração de empresas. Tenho também curso voltado a Design Thinking e qualidade na área da saúde, né? Curiosamente, eu nunca pensei em trabalhar na área da saúde, mas há 10 anos atrás eu entrei num programa de estágio no Einstein, e aí lá eu fiz trabalhei de 5 anos lá, né? Foi onde eu fiz diversos cursos, me formei aí Green Belt, na metodologia Lean Six Sigma, e trabalhei lá numa área chamada fluxo do paciente, né? Onde a gente cuidava de todo o fluxo do paciente de qualquer setor lá, olhando somente para processos, né? Então, ao longo desses anos eu fui me capacitando aí indicadores, informações gerenciais, toda essa parte de dados e como fazer essa curadoria aí de dados e depois trabalhar nas melhorias com esses dados, né? E aí, depois de um tempo, eu fui para o Círio, tive a grata surpresa de trabalhar com o Marcelo, então, lá no Círio, na área de experiência do paciente, onde eu era aí o responsável, ainda sou o responsável dentro do Círio, pela parte aí de métricas em experiência do paciente, né? Então, toda a estrutura, toda essa gestão dos dados, indicadores, esses processos, atualmente eu ainda sou responsável dentro do Círio. Muito bom. E queria dizer assim, do meu lado, né, que eu também, assim, tive uma grata satisfação de trabalhar tanto com o Zé como com o William, né, ainda trabalho com os dois aí, a gente tem vários projetos juntos, enfim, né, tô lá na pós-graduação junto com o William, faço parte lá no grupo do Comitê de Experiência do Paciente na HFocus, né, Zé? Então a gente tem muita coisa ainda junto que a gente faz, por questão de afinidade, por questão de se complementar, né, Zé e Will? Mas assim, de propósito, eu queria trazer um ponto para vocês aqui, que é muito legal, que assim, o William, ele traz uma visão para a gente hoje aqui nessa conversa, de quem é o gestor, né, de quem está lá na instituição de saúde, utilizando a plataforma, a ferramenta e tentando transformar tudo aquilo que se coleta da percepção, da experiência do paciente, para ajudar os gestores a tomar a decisão, né? Então, ele é aquela pessoa que está lá na instituição. E o Zé, ele representa o complemento disso, né? Que é a empresa e a pessoa que fornece essa plataforma e todo esse know-how para que essa percepção seja capturada, né? Então, como é que a gente une a expertise desses dois times, né, desses dois lados? De quem está ali, sempre buscando uma tecnologia, um avanço, né, uma possibilidade melhor de capturar essa percepção, para ajudar a instituição a enxergar, né, todas as jornadas e as experiências e a experiência do paciente, e quem utiliza aquela informação e trabalha em cima disso como melhorias. Então, essa dupla aí não tinha como ser melhor para estar aqui com a gente hoje, podendo compartilhar essa experiência prática, né, vivida. Bom, então vamos lá. Algumas pessoas estão perguntando para a gente se essa aula vai ser disponibilizada. A gente pretende, sim, depois transformá-la numa aula que vai ser disponibilizada lá no YouTube, né, tanto no canal da Conecta, quanto no canal da HFocus. Então, sim, a gente pretende, não vai ser de imediato, porque a gente vai, né, depois deixar ela mais bonitinha, mas a gente pretende sim, porque acho que todo o conteúdo que é discutido, trabalhado, ele precisa ser compartilhado aí com mais pessoas, né? Então vamos lá, para a gente aquecer, eu queria fazer uma pergunta aí para os dois, né? Queria que os dois pudessem fazer um bate-bola aí de um pouquinho dessa pergunta. E ela é uma pergunta, assim, meio que básica, né? Mas que eu acho que ela é importantíssima para a gente começar essa conversa. E a pergunta é assim: por que é importante medir a experiência do paciente em serviços de saúde, né, em instituições de saúde? Por que é importante? Queria que vocês falassem um pouquinho a percepção de vocês. Quer começar, Zé? Começo. Bom, acho que primeiro ponto, assim, muito básico, né? Acho que todo mundo aqui vai estar de acordo, é que sem medição não tem gestão, né? Como já dizia, né, Vicente Falcone, não tem como você fazer uma gestão de algo que você não mede, você não sabe como que está performando, enfim, nem entrar no mérito de melhorias, né? Claro, para se melhorar algo, precisa
medir algo, ter um diagnóstico adequado, mas antes disso, né, você fazer uma gestão básica daquilo, você precisa medir. Então, eu acho que, né, é um ponto que, só um parênteses, até comentei isso contigo já há um tempo atrás, até nos deixa mais tranquilos hoje, né, no começo, quando a gente começou a HFocus, né, 7 anos atrás, né, ainda a gente tinha muitas conversas do tipo, falando com instituições de saúde, por que é relevante você medir, né? Hoje a gente vê isso já como um ponto mais passivo, né? Graças a Deus, a gente entende que a discussão, né, quando instituições buscam HFocus, por exemplo, para discutir como que a gente pode ajudá-los, é muito mais no como, né, por que meio, por que ângulo, né, e olhar, né, a instituição de uma forma mais holística, né, e não, deveria estar medindo ou não, né. Entrando um pouco mais, eu diria, no por que medir, né, a satisfação, a experiência em saúde, né, é importante, porque, num segundo nível aqui, se você ficar focado só nos seus indicadores, né, internos, assistenciais, etc., você acaba olhando muito no seu próprio umbigo, né, então, não tem como você, não é concebível você não ouvir, né, o seu cliente, que, né, muitas vezes vai ser o melhor consultor que você vai ter, né, o melhor feedback, o feedback mais rico que você vai poder ter aí em qualquer público, né. E uma visão que a gente acredita desde o começo, não só em medir, né, a experiência, mas como trazer a questão do benchmarking, né, você conseguir se comparar, você trazer essa referência, né, referências externas, né, não ficar olhando só para dentro ali, meus indicadores aqui de segurança estão ok, etc, mas deixa eu primeiro, né, ouvir, né, o que o meu cliente, o meu paciente está falando, né, agora não só isso, né, deixa eu observar o que outras instituições semelhantes estão fazendo, o que eu posso aprender com elas, onde que eventualmente eu posso estar melhor, onde que eu preciso evoluir, né, de acordo com o que o mercado vem praticando. Então, tem alguns pontos bem resumidamente, aí, porque é relevante fazer essa medição. Se eu puder complementar, né, acho que eu concordo 100% com o que o Zé falou, e acho que é isso, né, o paciente é o nosso melhor consultor no final depois, porque é para ele que a gente entrega ali o cuidado, a saúde e o serviço, né. E é importante, aí, por que é importante medir, né, como o Zé falou, se você não mede, primeiro você não sabe o que você não está entregando bem dentro daquela jornada, para aqueles pacientes, para aquele público específico, então você não sabe o que você precisa melhorar, né. E um outro ponto também, que quando você ouve, também vem feedbacks positivos, né? Então, não vem só oportunidades de melhoria, reclamações, então vem também feedbacks positivos. Então, os feedbacks positivos também são instrumentos para a gente, são como combustíveis, né? Para a gente alimentar ali as equipes e reconhecer o trabalho também deles no dia a dia. Então, escutar os pacientes é muito importante, porque ele direciona melhorias dentro da jornada e também porque, na minha visão, ele é um combustível para a gente retroalimentar ali todas as equipes e nós, para que a gente entenda que a gente está no caminho certo ou não estamos no caminho certo. Muito legal. E vocês dois trouxeram um ponto que para mim, assim, é fundamental, né, e é um divisor de águas, e acho que é isso, acho que tem acho que todos nós, né, que trabalhamos aí em instituição de saúde, não importa o papel que a gente esteja, seja como profissional ali na linha de frente, né, nos bastidores, seja como gestor, mas até como usuário, né, de serviços de saúde, porque só uma coisa que a gente tem certeza é que a gente vai ser ou né, paciente ou acompanhante um dia, é muito importante essa visão dos dois lados, né. Então, acho que do lado da instituição, assim, como é que a instituição mede o que ela entrega, né, e do lado do paciente, como é que o paciente enxerga aquilo que ele recebe. Porque essa questão ela é muito peculiar, né? Às vezes, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, eu vou provocar vocês um pouquinho depois, mas tudo tem a ver, assim, com o que eu espero e se aquilo que eu, de fato, recebo está alinhado com a minha expectativa, com o que eu esperava, né? Enfim. E aí eu queria que vocês pudessem abordar um pouquinho, né, na visão prática também de vocês, quais são as principais métricas e indicadores de experiência do paciente? Né? Vocês podem compartilhar com a gente um pouco sobre isso? Tem uma diferença entre satisfação e experiência? Como é que a gente pode medir? Queria que vocês pudessem trazer um pouco também assim, sobre tendência, né? Se tem alguma ferramenta que é mais utilizada,
ou se tem alguma coisa nova por aí surgindo. Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão de métricas, né? Como é que a gente mede, então? Quais são os principais indicadores aí possíveis para ambos os lados, né? Para a instituição e para a visão do paciente, para quem entrega e para quem usa. Boa. Zé, eu posso falar da visão do hospital e depois você traz a sua visão de olhar externo que você conhece muito mais do que eu. Bom, hoje acho que as metodologias que a gente mais utiliza ali no Círio, né, é o NPS. Acho que o mundo utiliza essa metodologia, né? O NPS a gente tem que lembrar que ele mede recomendação, fidelização do cliente, ele não mede especificamente satisfação, né? Obviamente que se a gente recomenda é porque a gente ficou encantado, porque a gente, né, ficou satisfeito com aquela jornada, com aquela instituição, mas é bom lembrar que o NPS ele mede grau de fidelização, então, que o cliente tem com a sua marca, com a sua instituição. Então, esse é um indicador que está sempre nas nossas métricas aí, e é inclusive um indicador estratégico dentro do Círio, que está lá, compõe o mapa estratégico e os indicadores, né? A gente também olha, então, satisfação, olhando aí muito, usando a ferramenta do CSAT, né? Que aí você pode escolher várias escalas de Likert, como você quiser falar. Tem vários jeitos de medir isso, né? Então, a gente lá usa a escala de Likert de 1 a 5, né? Para medir satisfação com pontos da jornada, né? Então, e aqui é a diferença, né? NPS mede recomendação e o CSAT, no nosso caso, mede a satisfação que ele teve, então, por exemplo, com a equipe da recepção, com o tempo de espera para o exame, né, com o tempo de espera para a reavaliação médica. Então, a gente utiliza aí métricas de satisfação. A gente utiliza também alguns pontos específicos, o SES, né, que é um índice, um indicador para medir aí, grau de esforço que o cliente teve para executar alguma tarefa, alguma atividade, né? Então, por exemplo, você pode medir com essa metodologia do SES o quão difícil foi para ele agendar um exame, né? Com esforço ele dispôs ali para agendar um exame, ou qual esforço que ele dispôs para resolver uma ouvidoria, por exemplo, né? Então, são indicadores que a gente também mensura para ter esse termômetro do que está funcionando e do que não está funcionando, né? Especificamente para as jornadas de internação, a gente usa também no Círio o AgeCaps, né, que ele é um questionário norte-americano específico para a jornada de internação, e na minha visão ele mede o grau de ativação e de envolvimento do paciente no próprio cuidado, né? Então tem questões ali muito de comunicação, então a gente utiliza também esse questionário do AgeCaps para aplicar nas jornadas da internação, né? Acho que, de forma geral, assim, a gente tenta usar um pouco essas métricas dentro de pesquisas, né? Mas a gente também utiliza métricas que acho que todo mundo tem, que é a ouvidoria, né? E que para nós é um canal super sensível e super importante, e que a gente está mexendo sempre nos processos para melhorar a eficiência da ouvidoria, né? Então, a ouvidoria é um canal também que nos dá muito insights, muito insumo de dados para a gente trabalhar nessas melhorias depois, né? Acho que, de uma forma geral, essas são as métricas, os indicadores que a gente tem utilizado no Círio para conseguir entender ali em qual ponto da jornada do paciente que a gente não está entregando valor, né, para ele. Legal, eu acho que em relação ao que você comentou agora, William, acho que ficou muito claro, né, você descrevendo, né, a relação dos indicadores que são utilizados hoje no Círio, que isso faz parte de uma tendência, o que é essa visão mais holística da coisa, né? Você não tem uma bala de prata, o melhor indicador de experiência é esse. Não, você vai usar uma combinação, tentar ter uma visão mais, de fato, holística, né? Falando de novo, repetindo a palavra, mas de fato é uma visão mais geral, né? De como a experiência do paciente é dentro da organização como um todo. E não só falando de feedback, né? Hoje a tendência é não só você ter as métricas que você coleta de feedback do cliente, que aí vai passar por NPS, como você comentou, CES, CSAT, HCAPS, algumas perguntas as categorias do Magnet, né? Por exemplo, né? Aquela acreditação norte-americana relacionada a cuidados de enfermagem, etc. Tem N, né, métricas que você pode utilizar de maneiras diferentes. Agora, é importante que você também
traga essas métricas e exista uma conversa, né, uma integração delas com outras métricas internas suas, sejam de desfecho, seja de enfim, indicadores assistenciais, questões de segurança, questões até financeiras, enfim, né, juntar com o seu ERP, o seu CRM, etc., isso converse como um todo, né, não sejam medidas isoladas, né, então, como métricas, acho que, né, traria aí só alguns comentários, né, como você comentou, o NPS de fato, né, hoje é o indicador mais utilizado, mais fácil de se entender, talvez, né, todo mundo hoje conhece, ou já ouviu falar, né, hoje, inclusive, o livro que vai ser sorteado no final vamos dizer, a Bíblia, né, do NPS, acho muito bacana, um livro que é essencial, para todo mundo deveria ler, né, a pergunta definitiva, agora, versão 2.0, só que ele, por si só, né, de novo, não é uma bala de prata, ele não resolve sozinho, né, então você, ainda mais no setor de saúde, você tem um número de jornadas tão grande, né, e cada jornada sendo tão mais complexa do que jornadas, eventualmente você tem em outros setores, onde o NPS resolve muito bem, quase que sozinho, né, você precisa entrar no detalhe, né, você trazer visão para cada ponto de contato ao longo da jornada, mapear muito bem essa jornada, né, trazer visões mais específicas, como você falou do Customer Effort Score, né, o CES, né, para ver, esse ponto aqui está tendo um esforço muito grande do meu cliente, do meu paciente, por quê? Porque isso pode ser um gargalo importante, né, no seu processo, né, na sua operação. Os depoimentos, né, que você consegue coletar numa pesquisa trazem uma riqueza, né, os depoimentos por escrito, né, trazem uma riqueza muito grande, né, de detalhes, o feedback, para você entender ali num nível muito interessante de detalhamento de cada um, né, e eu acho que você trazer, além do que você comentou, trazia também a questão da visão transacional e relacional, né, você também trazer um pouco dessa visão relacional de como que aquele paciente, cliente se vê, né, de acordo perante aquela instituição, você eventualmente fazer algumas análises, estudos específicos, dependendo do caso, né, mais do nicho onde a instituição está mais aplicável isso, mas você entender o churn, né, num plano de saúde está tendo evasão, por exemplo, né, numa operadora, você, né, numa operação de medicina diagnóstica não está havendo muito retorno, né, o paciente não volta depois de um tempo para fazer os mesmos exames, etc. Então, você consegue fazer esses estudos mais específicos voltados, mais nichados nesse sentido, né. E, né, acho que, de novo, a visão, quando a gente fala de indicador, a gente entende que, comentei já, a questão do benchmarking, né, você conseguir trazer indicadores que se comparam. O HCAHPS, por exemplo, é muito interessante porque você também consegue se comparar com o mercado americano inteiro, né, que disponibiliza esses resultados, né. Então, enfim, acho que uma das principais tendências, né, que você comentou, Marcelo, exatamente essa visão mais macro, combinação multimétricas, né, integração de dados com outros dados além do feedback. Será que... Vai lá, Will. Não, só se eu puder complementar, né, o que o Zé trouxe, né, sobre tendência, acho que tem uma tendência também, e a gente já conversou, já conversei com o Zé sobre isso, porque a gente utiliza HFOX lá no Sírio, né, então, que é a questão das vozes, né, Zé? Então, a gente tem lá os indicadores, CSAT, NPS, CES, que você tem indicadores ali muito mais quantitativos, né, então que você consegue mensurar mais fácil, e a gente está começando a ver que os campos textos também têm uma riqueza muito grande, e a tendência agora também é que as empresas comecem a usar aí inteligência artificial para fazer análise de sentimento dessas vozes e conseguir acrescentar mais métricas ali nesse universo que o Zé comentou, né? Sabe uma coisa que eu trago assim para mim, muito prática, né? Ouvindo vocês dois, e eu queria trazer isso também para quem está aqui com a gente, que assim, acho que uma grande lição para mim é que não existe um indicador, né? Falar, qual que é o melhor indicador de experiência do paciente, né? Se você tiver que escolher qual que você usa? E a reflexão, na verdade, para mim, ela tem que ser uma outra reflexão, que é assim, você tem que saber o que você quer ver, né? Você tem que escolher o que você quer ver. Por quê? Porque cada indicador e cada tipo de avaliação,
ela te mostra uma coisa, né? Então, a riqueza, ela se dá quando a gente consegue olhar a mesma coisa por ângulos diferentes, né? Então, até como a gente olha essa questão de como as pessoas se manifestam dentro dessas diferentes metodologias, né? É interessante, porque assim, a taxa de resposta de uma pesquisa de satisfação é diferente de uma taxa por exemplo, de vozes que surgem num canal de ouvidoria, que é diferente, entende? E isso varia também entre jornadas, né, Zé e Will? Então, acho que tem um ponto que eu acho que é passivo, assim, que esse é um grande aprendizado para quem trabalha com isso e quer se aprofundar nessa área, é que, assim, cada metodologia tem a sua riqueza e tem a sua contribuição, digamos assim, né? Então, não sei se foi o Zé ou o Will que falou sobre a bala de prata, né? A bala de prata é aquela que a gente quer que, assim, cara, ela vai resolver minha vida, né? Não vai. Então, assim, se você olhar para o NPS, você vai olhar mais essa questão muito mais relacional, né? Se você olhar para a jornada e monitorar pontos de satisfação, etc., você vai olhar para a questão transacional. Para quem não é da área da saúde, eu sei que tem profissionais aqui que não estão com a gente, né? É igual a gente entra num Uber, né? Quando você faz aquela viagem, você vai perguntar daquele motorista, daquele momento. É uma pesquisa, né, transacional, uma transação. E para quem está acostumado aí de pesquisa de mercado, para falar assim, qual marca que te vem na frente, quando você precisar usar, qual que você vai de fato usar e recomendar, né? Então, isso é mais a história do relacional. Então é isso, você tem que ver o que você quer, o que você quer olhar. E só para concluir, acho que um ponto, eu queria reforçar isso que o William falou, sobre a história da voz, né? Porque assim, acho que quando a gente fala em tendência também, né, Zé? Acho que um ponto é, claro, usar cada vez mais tecnologia, métrica em tempo real, mas usar de fato cada vez mais a voz de quem fala, né? Então, todas as vozes são importantes e cada voz é importante, né? Então, acho que é esse olhar do coletivo e do individual, porque a gente tem riqueza nas duas coisas. Exatamente, você olhar cada caso individualmente, conseguir ter a capacidade de devolver, dar aquele feedback individualizado, com base fechar aquele loop, né? De uma forma mais específica e também usar essa informação de uma maneira macro, para mudar seus processos, etc. E só voltando para o ponto que você comentou, Marcelo, de cada pergunta você tem que avaliar muito bem, exatamente, você tem que inverter a coisa. O que você vai fazer com essa pergunta aqui? Com o indicador que você coletar a partir desse ponto, desse touch point da sua jornada, né? Perfeito, se ele vier com um score aqui, nesse ponto aqui da triagem do meu pronto atendimento, se ele vier um score negativo, o que eu vou fazer com isso? Consigo fazer alguma coisa? É relevante eu ter esse ponto, etc? Enfim, aí entra todas as discussões, né, de o que vai no questionário, o que não vai, etc. Né? Então, ô Zé, então já que você falou nisso, eu vou mudar um pouquinho de assunto e eu vou perguntar para vocês dois, né? O que para vocês significa gestão da experiência do paciente? Vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre isso? Quando alguém fala assim, fulano faz gestão da experiência. O que é essa tal gestão da experiência? Porque tem a ver um pouco com isso que você trouxe agora, né? Queria ouvir a visão de vocês. Quer falar, Will? Posso falar? Eu vou falar bem rápido, assim. Acho que para mim, eu tenho uma visão bem clara, assim, de gestão da experiência, né? E gestão da experiência, para mim, ela tem um ciclo, onde primeiro você precisa entender a percepção, a expectativa do seu paciente, né? O que seu paciente espera quando ele vem para o seu serviço? Isso é super importante, porque com base nisso você vai até desenhar sua pesquisa, né? E aí você vai desenhar sua pesquisa baseada no que é importante para o seu paciente, né? Não só o que é importante para você, instituição, né? Isso é importante também. Então, eu sei o que o meu paciente espera quando vem aqui no meu serviço. Eu monitoro se eu estou entregando valor naqueles pontos que são importantes para ele e que são importantes para a instituição. Eu monitorando isso, eu identifico quais são os pontos que eu não estou entregando uma boa experiência, uma boa satisfação. E aí, então, eu atuo com essa melhoria dentro desse ponto e isso se retroalimenta, né? Eu meço de novo para ver se eu resolvi aquele problema, se eu não resolvi. Então, isso é um ciclo. Para mim, gestão da experiência é isso. Entender a expectativa, medir, identificar os pontos que você tem que melhorar e aí, em seguida, trabalhar, então, com a melhoria, né? E se eu puder acrescentar nesse ponto específico de trabalhar, então, ali, né, na melhoria, eu acho que
falando um pouco sobre tendência, né, que foi uma provocação do Marcelo da pergunta anterior, tem uma tendência que é, quando você identifica a melhoria, você não desenha sozinho, né? Você desenha ela com o usuário. Então, acho que aí você consegue completar esse ciclo, né? Então, eu escuto de você o que é importante para você, que eu não estou te entregando, e eu te chamo para você me falar o como a gente tem que te entregar aquele ponto específico da jornada. E aí, então, isso para mim é gestão da experiência. É o ciclo, né? Medir, atuar, né? Planejar, atuar, medir de novo, consertar, né? No meio do caminho, né? E claro que passa no final ali, né? De novo, isso é o ciclo macro, né? No nível micro, passa por você também, né? Você medir, ter o diagnóstico, atuar em cima daquilo, passar o feedback individualizado para aquele paciente também, né? Fechar o loop lá de feedback para que ele entenda o que foi feito, né? Você dá uma satisfação para fechar aquele loop de uma forma satisfatória também, né? Zé, acho que não tem nada mais valioso para quem está numa posição de cliente de qualquer empresa, né? Quando a empresa se posiciona de uma forma em que ela te mostra que aquele feedback que você deu, ele foi importante, né? E que em cima daquilo foram tomadas medidas de melhoria, né? Isso reforça a credibilidade e reforça a fidelidade que as pessoas têm com as diversas marcas. Porque, poxa, que bom, esse pessoal aqui é sério, né? Além deles me escutarem, eles fazem alguma coisa com isso. Porque acho que tem um ponto crítico aí que é uma discussão nesse assunto de métricas, né? Que é muito esse lado de muitas instituições não sabem como medir, às vezes até sabem como medir, mas não sabem como utilizar esses resultados, né? E aí eu fico naquela inércia, que assim, eu só meço, e eu não faço muita coisa com isso. E a gente também tem uma questão cultural aí nas instituições de saúde, de forma geral, que existe uma certa morosidade entre a gente fazer o diagnóstico e conseguir fazer a mudança de fato, né? A gente pensa planos mirabolantes e um negócio assim extremamente complexo, e a gente faz poucos testes e poucas melhorias em ciclos rápidos, né? Que é muito essa questão inclusive até do pensamento ágil, né? E como é que a gente erra rápido, conserta rápido e vai adiante. Pensando um pouquinho nisso, né? Essa questão de que a gente falou, usar diferentes indicadores, como é que eu correlaciono esses indicadores entre si, como é que eu trago esses indicadores de uma forma estruturada para identificar as oportunidades de melhoria e como é que eu atuo em cima disso, a gente entra num outro ponto, que é o ponto assim da maturidade das instituições de saúde com relação a medir a experiência do paciente. E aí eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês, né? O Zé pensa, HFocus, quantas instituições de saúde vocês estão presentes hoje, Zé? Hoje, mais de 1.500 unidades de atendimento, né? Mais de 1.500 unidades de atendimento pelo Brasil, né? Então, olha o benchmark, né, Zé? Olha quantas empresas e quantos modelos de negócio diferentes em termos de instituição de saúde a HFocus está presente. Então, quer dizer, vocês têm uma visão privilegiada de entender o que por trás as instituições fazem, né? Então, assim, como é que elas usam esse arsenal todo de indicadores, né? Então, assim, primeiro, elas usam mais de um indicador, elas integram isso, tem um relatório gerencial, tem uma análise em cima disso aí, né? Como é que identifica a oportunidade, como é que gera melhoria e por aí vai. Então, eu queria que o Zé pudesse puxar essa fila, falar um pouquinho como é que ele enxerga essa questão da maturidade em métricas e gestão da experiência no Brasil, aí nas instituições de saúde. E aí eu queria que o William pudesse trazer também, porque assim, eu sei que o William faz muito benchmark, né? Ele não só faz, como ele recebe muitas instituições que querem entender um pouquinho como que é o case do Círio, né? Porque isso é saudável, né? Essa colaboração. Olha como eu uso, olha como que eu integro. Então eu queria que vocês dois pudessem trazer essa experiência aqui para as pessoas que estão com a gente. Claro. Na parte da medição, só queria fazer um parênteses da pergunta anterior, que a gente também não vai buscar, no final do dia, só atender a expectativa do paciente, né? Obviamente tem muita coisa ali, o próprio HCAP são pontos que a instituição entende como sendo um benchmark interessante, seja seguido, e ela vai medir se, de fato, o atendimento passou por aqueles padrões de qualidade esperados, né?
Então, tem um pouco aí, só para não parecer também que a gente vai buscar atender tudo que o paciente pedir, né? E é só isso que importa. Não, obviamente, tudo requer um equilíbrio, uma combinação das duas coisas, né? E posso só fazer um pequeno comentário nesse ponto? Assim, uma coisa que é muito comum, né, que você já falou, mas eu queria reforçar, é que, assim, as instituições, via de regra, elas perguntam coisas que elas não vão atuar em cima daquilo. E isso é um desperdício total de tempo, de recurso, de tudo, né? De todo mundo. De todo mundo, de quem responde e de quem faz a pesquisa. Então, esse ponto que você trouxe é essencial, né? Quer dizer, eu vou monitorizar aquelas coisas que, de fato, eu entendo que agregam valor, né? Porque sem aquilo, meu paciente não vai enxergar valor. E, de fato, aquelas coisas que eu vou atuar, né? E, claro, que vão surgir coisas que não estão no meu radar, que o paciente vai falar comigo através do campo da voz, né? Que aí a gente tem que ter esse dinamismo de olhar para isso. Desculpa só fazer esse... Exatamente. E bom, voltando para o ponto que você perguntou, em termos de maturidade institucional, né? A gente vê hoje, né, claramente, né, instituições, não dá para falar, o setor brasileiro de saúde está num patamar... Não, obviamente você tem instituições, é super pulverizado, tem instituições de tamanhos muito diferentes, em momentos muito diferentes. Geralmente, a gente, dentro da HFOX, olha 3 grandes níveis, né, de maturidade, do ponto de vista bem macro, né? Então, no primeiro nível ali é aquela instituição que eventualmente está começando, nem tem ainda um tipo de monitoramento, né, desses indicadores, ainda faz aquela pesquisa antiga lá via o acrílico mesmo, no papel, que vai alguém lá, escreve alguma coisa, coloca na urna, ou às vezes até faz alguma coisa um pouco mais sofisticada, mas não tem, né, não é uma metodologia adequada, é um esforço meio esporádico, né? Então você acaba não tendo nenhuma série histórica, nada muito consistente em cima do qual você consegue tomar alguma decisão, ter qualquer tipo de diagnóstico, né, gerencial. Aí, a partir do momento que, né, começam a fazer algo contínuo, um esforço que, né, você começa a ter um histórico interessante, a instituição começa a conseguir se comparar como é que ela estava, né, meses atrás, anos atrás, etc., onde que ela está evoluindo, etc., tal, ela começa tendo essa parte de indicadores mais madura, ela vai para um segundo passo, né, que é o quê? Começar já a construir processos, né? Então, o que eu estou... É o que você falou, ela está mais no medir, né? Eu estou medindo, mas eu também estou interpretando esses dados, estou construindo ações com base neles, e eu tenho um processo que faz com que isso se repita, não é um esforço esporádico, né? O importante aqui é não ser nada esporádico, é algo que tem que ser contínuo, seja orgânico dentro da instituição. Então, eu tenho equipes, eu tenho processos que permitem a gente continuamente consumir aqueles dados e transformar isso num plano de ação e monitoramento desse plano de ação, né? Isso seria, vamos dizer, um segundo nível, né? E aí, um terceiro nível, obviamente, falando aqui de uma forma bem simplista, aqui, bem macro, né? Seriam instituições que, né, fazem já, né, a medição de uma forma adequada, com metodologia de mercado, com benchmarking, com planos de ação contínuos a partir daqueles dados, mas buscam aí como falei, aquela visão mais holística, né, integrando esses dados com outras informações operacionais, assistenciais, de desfecho, etc. Começam a explorar um pouco mais o caminho de ciência de dados, então, pensando em, eventualmente, modelos preditivos, uma análise de texto mais complexa, etc., né, e outras formas de coleta, né? Então, pensar na pesquisa transacional, pesquisa relacional, que outros momentos, né, que outras jornadas, microjornadas, eu vou eventualmente monitorar aqui dentro, enfim, né, esse, vamos dizer, seria o terceiro nível, onde você começa a utilizar essa informação de uma forma mais macro, não é mais vamos dizer, um circuito fechado dentro ali daquele ambiente só de feedback, né? Muito bom, Zé. Quer complementar, Will? Acho que posso complementar só, na minha visão, né, uma coisa que a gente já falou aqui, e aí eu não quero chover no molhado, acho que todo mundo concorda, que a maturidade depende totalmente do quanto a sua gestão acredita que aquilo é importante, né? Então, porque não adianta nada a gente ter 1 milhão de métricas, ter todo esse circuito, esses processos desenhados, se quando bate lá para a gente precisa melhorar esse ponto aqui, aí a liderança fala, putz, mas mexer aqui agora, não sei,
Então, assim, gente, a gente escuta, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui. Isso tem tudo a ver com maturidade e com, de verdade, que as pessoas, né, façam, que as instituições comecem a utilizar esses canais, se realmente ela acredita que isso é importante, né? Porque, como você trouxe, né, Marcelo? Se ela nem acredita que isso é importante, não perde seu tempo em ficar medindo só para você colocar na mídia que você escuta seu paciente, né? Porque depois seu paciente vai lá te visitar de novo e ele vai ver que você não fez nada com aquilo que ele te apontou, né? Então, no fundo, né, maturidade, acho que é um pouco disso, assim, é um pouco do que a gente vê nas instituições e que eu tenho contato com algumas pessoas de gestão da área da saúde e, de fato, as pessoas que não olhavam para esse aspecto agora já estão olhando totalmente e a gestão está cada vez mais entendendo que isso que não tem mais volta, né? Então isso está entrando na pauta de todo mundo. Exatamente, acho que não tem mais volta e também não dá para ter um herói dentro de um hospital, dentro de uma instituição ali, né? Tem que ser algo que todo mundo abraça mesmo, como você falou. Acho que é condição sine qua non para que você tenha uma evolução desse primeiro passo para o segundo nível, para o terceiro nível, senão não tem o que fazer, né? Muito legal. Ó, vocês estão recebendo aqui vários feedbacks legais aqui no chat, hein? Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês e tem algumas perguntas muito bacanas. Só para tentar trazer uma contribuição aqui, né? Eu estou entendendo, então, que quando a gente fala de métricas, maturidade, né, em métricas de gestão da experiência, acho que tem um ponto importante relacionado a ferramentas de gestão em si, né? Processos de gestão, mas tem um outro ponto tão importante quanto a cultura, né, institucional, que diz respeito a essa questão de valorizar de fato a voz do paciente, de entender que aquilo é importante, de entender que a responsabilidade que está por trás daquilo, em termos de você perguntou, você tem que fazer alguma coisa em cima disso, né? E tem um ponto que vocês não comentaram, que eu vou trazer aqui de propósito. Eu sei que vocês acreditam nisso, que a gente está super próximo e a gente sempre fala disso, mas que eu acho que é legal falar aqui para as pessoas que estão, que é a questão da transparência. Que acho que, assim, um ponto-chave para quem quer medir a experiência do paciente é não ter melindres com relação aos indicadores e o que vem da voz do paciente. Se você não quer escutar o que ele tem para te dizer, não pergunte, né? Mas se você perguntar, não me venha com melindres, né? De dizer assim que, não, mas isso não é bem assim, minha área não é assada. Chovendo aí, né? Não, isso foi pontual, né? E a gente vê muito isso, né? Existe ainda uma postura na gestão, em várias áreas, mas na saúde é fundamental isso, que é aquela postura defensiva, né? Então, assim, quando você fala em maturidade, que vamos mostrar o indicador de todas as áreas para todas as áreas, cara, isso causa um pânico. Isso causa um pânico institucional. Por quê? Porque a instituição que está amadurecida do ponto de vista de cultura de transparência, ela entende que aquilo é importante. E ela traz isso até para um âmbito que é, assim, competição, né? Eu quero que minha área seja melhor, olha só, aqui eu tenho um benchmark, eu posso te ensinar coisas que eu estou fazendo aqui, e vice-versa, mas tem um ponto nevrálgico nisso, as pessoas do chat estão até concordando, que é assim, tem muita instituição e muita gente que não está preparada para encontrar a sujeira debaixo do tapete. E aí é melhor deixar ela lá quietinha. Então eu não meço, eu não pergunto, mas também não mostro e não faço muita coisa, né? Então esse é um ponto importante que eu não ia deixar de comentar, né? Um negócio que é interessante que a gente ouve muito, não muito, mas ouve algumas vezes, né, na etapa ali de onboarding, de entrada num cliente novo e tal. Não, isso aqui é ruim, eu já sei que é ruim, nem precisa perguntar. Você, poxa, e aí como é que você vai saber que melhorou depois, etc. Ou seja, existe aquele medo de ouvir coisa ruim, né? De ouvir, de receber ler um indicador ali na sua frente mais baixo, etc. O pessoal acha, né, falar, não, vamos fazer pesquisa, vamos ouvir o nosso paciente, é tudo muito bonito, né? Eu acho que ninguém quer falar não deveria, né? Difícil você ter alguém que fale não, mas na hora H, né, começa a ver, né? Abriu a porteira ali e começa a entrar. Então, eu vou parafrasear. Tem um alinhamento importante aí. Eu vou parafrasear uma amiga nossa que tá lá no chat, que é a Nicole Golim, que é uma gaúcha, sabe aquelas gaúchas? Nicole, linda. Dura, assim, uma super PX líder que tá lá no sul. Nossa, e ela falou assim, perfeito, sem mimimi.
é isso, né? Então você quer ouvir, não vem com mimimi, tá certo? Boa, Ricardo. E tem um ponto que eu queria também que vocês pudessem comentar, que aí eu já vou passar aqui para as perguntas do chat, que é assim, né? Acho que tem uma grande pergunta por trás dessa questão de métricas, que é assim, como é que eu meço o retorno de investimento, né? Tendo como base aí os esforços voltados à gestão e melhoria na experiência do paciente. E essa foi, inclusive, uma das perguntas aqui, né? Como é que a gente correlaciona isso com indicadores, inclusive, financeiros, né? Então, esse é um ponto que eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, e aí nós vamos interagir com o pessoal do chat, que tem muita pergunta interessante. Pode ser? Acho que isso aí não é só para métrica, né? Isso é para assunto experiência do paciente como um todo, né? Por que a gente vai investir nisso? Por que a instituição vai parar, né? Às vezes vai ter instituição que vai ter uma visão muito mais mercantilista de, não, isso aqui se não dá retorno eu não vou fazer, né? Então, é importante ter esse argumento também, né? Eu vou falar, posso falar, Will, rapidinho aqui, você complementa? Por favor, Zé, imagina. Pode. Como que você pode medir, né? Colocar isso na ponta do lápis aí, né? Você... uma experiência diferente, né, para pacientes diferentes, vai resultar, de uma forma muito objetiva, em fidelização, que, por sua vez, vai afetar número de visitas futuras ao longo da vida daquele paciente e, inclusive, até a própria complexidade dessas visitas, né? A gente sabe que tem valores bem diferentes do ponto de vista de receita, né, para a instituição. Então, se eventualmente você tem uma instituição da sua confiança, etc., mas você tem uma outra que é do lado da sua casa, eventualmente você vai poder fazer pontos, né, fazer visitas menos complexas, né, de complexidade menor, nessa perto da sua casa, uma questão de comodidade, mas você não está fidelizado necessariamente com aquela instituição, né. Se de repente abrir outra unidade ali, mais perto ainda da sua casa, você vai trocar, sem doer muito, né. Inclusive, essa é só um breve parênteses, né. Se você está ouvindo a voz dos seus pacientes, eles falam que o principal motivo para eles irem na sua instituição é localização, é um sinal amarelo importante, né? Não é um bom sinal. Não é por aí, né? Exatamente. Mas, só voltando para o ponto, então, né, você vai ter pacientes que vão ter perfis de consumo, né, do seu serviço muito diferentes, né? E aí, trazendo a visão do NPS, por exemplo, você vai olhar, né, um paciente que é um promotor, né, dividir, né, os seus pacientes em 3 camadas, né, os promotores, os neutros e os detratores. E aí, quando você comparar o perfil de comportamento de um promotor, vai ser bastante diferente do perfil de comportamento de um detrator, né? E aí você consegue calcular, com base, né, na receita, nos gastos implícitos dos tratamentos utilizados, etc., os serviços utilizados, você vai fazer vamos dizer, um valor o lifetime value, né? O valor da vida útil daquele paciente dentro da sua instituição, né? E o valor de um promotor vai ser bem diferente de um detrator. Então, você sabe que para cada ponto ali, por exemplo, usando o exemplo aqui do NPS, você aumenta, né, e você transforma um detrator em promotor, você está mudando o perfil financeiro, né, de retorno financeiro da sua instituição também. Então, essa é uma maneira, obviamente, isso envolve aí uma maturidade analítica da instituição, né, ou buscar, né, uma ajuda de um terceiro para ajudar nisso daí também, né, algo que a gente vê lá na HFocus também, porque é importante, até para você trazer esse ponto de justificar, né, internamente isso, mas não só isso, você também vê, de uma forma mais ampla, todo o valor que essa gestão da experiência pode trazer para a sua instituição. Ô Zé, então eu posso dizer que isso está relacionado, por exemplo, medir a fidelidade, né? Quer dizer, ou até tentar correlacionar as pessoas que são seus promotores, neutros e detratores, com reutilização dos seus serviços é uma das maneiras? Sim, sim. Legal. Com certeza. Tá bom. E você vai poder observar isso com base no seu próprio RP, por exemplo. Uma coisa que a gente não tem como medir muito, né, é o quanto que de fato as pessoas recomendam ou não recomendam, né? Elas podem até responder que elas recomendam no NPS, mas não quer dizer nada se ela recomenda ou não, né? Mas reutilizar, com certeza, né? É uma coisa que dá pra gente medir e acompanhar e tudo mais.
E tem um ponto nisso, né, Zé, que eu queria te trazer, assim, quando eu estava junto com o William lá na gestão do programa de experiência do Sírio, a gente passou por um momento lá, que era um momento, por exemplo, relacionado à cobrança de estacionamento, né? Cobrança de estacionamento que foi feita numa determinada área, foi mudado o processo como era feito, e isso causou um desconforto nas pessoas que utilizavam aquele serviço específico. Isso fez com que as pessoas, de fato, dessem uma nota menor na avaliação, tanto no NPS quanto na satisfação daquele ponto, mas não num curto prazo, num intervalo curto de tempo, né? Não fez com que as pessoas deixassem de utilizar o serviço. Então tem um outro ponto também, né? Tem ponto que assim, que tem coisas que você vai ver acontecer e que você tem que tomar decisão. Tá bom, esse ponto, eu quero persistir nisso. E uma coisa que eu acho que é legal trazer para as pessoas aqui é essa questão de que você pode ter pontos, né? Assim, que de fato não tem uma boa percepção para as pessoas e que você não vai atuar em cima deles. Mas você tem que assumir aquilo, você tem que falar assim, tá bom, não, mas isso é uma decisão e custe o que custar, isso vai acontecer. Que volta naquela questão que você disse de que nem sempre eu vou fazer tudo o que as pessoas querem, né? Porque vão ser decisões, inclusive até financeiras, que vão ser tomadas em cima disso. Will, exatamente, por isso tem que ter aquele segundo nível de interpretação, os insights em cima dos resultados, não é só ler os resultados de uma forma, né, a valor de face ali, mas interpretar aquilo, trazer uma camada de ciência de dados, ver quais são os pontos mais impactantes, quais são as dores que mais vão influenciar, né, a experiência dos seus pacientes no longo prazo, né, porque senão você sai dando tiro para tudo que é lado. É isso aí. Will, você quer contribuir? Não, acho que ficou claro, acho que você falando tudo, acho que é isso, né? Não usar só um indicador ou não usar só os indicadores também de experiência. Você pode agregar a essa análise outros tipos de indicadores que você já tem dentro da sua instituição, né? Então, uma coisa que é muito comum, por exemplo, no questionário que a gente aplica do AgeCaps, a gente tem algumas perguntas relacionadas, por exemplo, à dor, né? E o paciente responde e a gente faz um cruzamento sobre os indicadores de dor que a gente tem aqui mensurado pela qualidade, né? Então, você fazer esses cruzamentos entre os indicadores de qualidade, de processo que você tem e esses indicadores de percepção do paciente, isso te traz uma riqueza muito importante para a tomada de decisão, né? Muito bom, muito legal. Ó, tem uma pergunta aqui, Zé e Will. Eu estou com o chat aqui olhando, né? Tem uma pergunta mais técnica da Tati Batotti, que é uma super PX Leader lá em Pernambuco, né? E ela está aqui com a gente hoje. E ela pergunta assim, Zé, diante de um volume de atendimento da instituição, qual que é a taxa de resposta que você considera importante de uma pesquisa? Ela vai ser, eu diria que a resposta é menos pela taxa de resposta em si, e mais você vai olhar com base no volume de atendimentos que você tem mensalmente, fazer uma estimativa ali, fazer um cálculo amostral, né, do número de respostas que você vai ter que ter. Taxa de resposta, ela subentende que o número de resposta dividido pelo total de envios. Mas, às vezes, o seu número de envios é bem diferente do número de atendimentos. Então, não tem um número mágico ali, né? A gente observa taxas de resposta que variam muito de acordo com a jornada. Então, jornadas, vamos dizer, mais impactantes na vida de um paciente, como internação, maternidade, etc., elas geralmente batem ali de 25% a 30% de taxa de resposta. Outras jornadas mais, vamos dizer, ambulatoriais, né, pronto atendimento, consultório, etc., tal, você vai ter aí taxas variando entre 15% e 20 e poucos %. O que, em geral, fornecem, vamos dizer, um grau de confiança estatístico para a amostra final ali, extremamente satisfatório, via de regra, passando aí 98%, 99%, quando você olha os dados só de um mês, né? É aí que está outro ponto, né? Você não precisa também fazer o seu cálculo amostral só para os dados daquele mês. Eventualmente você vai olhar, eu estou olhando aqui os dados da minha instituição, se eu sou uma instituição menor, posso olhar continuamente para ter esse feedback, esse termômetro diário que os meus pacientes me dão, mas eu vou fechar, vamos dizer, estabelecer metas, né, de indicadores trimestrais, né, semestrais, e aí você vai fazer esse cálculo amostral de uma forma trimestral, semestral, né, e isso faz com que você ganhe muita escala nisso daí. Você precisa, vamos dizer, de 100 respostas para ter um grau de confiança adequado em um mês,
se você olha 3 meses, você não vai precisar de 300 respostas, você vai precisar de 115, entendeu? Então, você tem um ganho de escala muito grande nessa parte de cálculo amostral também. Então, tem que cada caso é um caso, né? Não tem um número mágico. Eu sei que essa não é a resposta que o pessoal quer ouvir, mas espero que tenha pelo menos conseguido indicar um pouco aí dos pontos que a gente olha, né, com mais frequência. Muito bom. Tem uma pergunta para vocês dois, da Cláudia Matias, que também é uma pessoa incrível, super, pensa uma gestora, líder, né, do bem, pessoa foi extremamente focada em hospitalidade, acolhimento, e é uma super PX líder também, foi lá da primeira turma de pós do Círio, e ela perguntou assim, Zé e Will, como é que a inteligência artificial pode ajudar a gente nessa avaliação de sentimentos dos pacientes, né? Sentimentos positivos e negativos com as diferentes jornadas? Eu posso trazer um case que até o Marcelo comentou e depois o Zé pode... Então, Cláudia, nesse caso aí que o Marcelo comentou do estacionamento, por exemplo, né? A gente viu então que o NPS estava caindo, só que na pesquisa a gente não tinha nenhum campo estruturado perguntando para o paciente sobre cobrança de estacionamento. Então, ele não tinha uma opção para ele dar uma nota ruim sobre essa questão. E aí ele escrevia, né, no campo qualitativo ali, então, que essa era a insatisfação dele. E aí, então, a inteligência artificial nos ajudou nessa parte, né? Então, assim, quando a gente colocou a inteligência artificial para olhar isso, ela pegou todos aqueles comentários e fez um mapa de sentimento, né? Então, obviamente que existe uma regra lá super complexa que aí depois você pode, se ele quiser falar melhor do que eu, mas basicamente ele te dava, ele quantifica aquele dado qualitativo, né? Então ele vinha lá... Quantas vezes uma palavra ela acontece e como é que correlaciona ela com notas positivas ou negativas, né? Do NPS, exatamente. Então, eles traziam um ranking de várias palavras ali de que estavam sendo faladas, obviamente que ele considerava, né, se aquilo estava vindo num teor positivo ou negativo, tem toda uma estruturação disso, mas de uma forma geral, a gente via que tinha um item lá que chamava cobrança de estacionamento, que aparecia nas vozes, e que antes da gente cobrar, ele era azulzinho, né? Então ele não tinha ninguém falava dele. E aí, depois, quando a gente começou a cobrar o estacionamento, o NPS cair, isso começou a ficar amarelo, laranja, vermelho. Então, ele te traz isso, né? Assim, cada palavra, cada conjunto de palavras, essa abordagem, aí você tem ali essa análise de sentimento. E aí, obviamente, que depois tem várias outras correlações para ver se isso, né, como o Marcelo trouxe, se esse ponto, então, eram as pessoas que estavam sendo detratores. E aí a gente olhava outras pesquisas dessas pessoas para ver qual era o comportamento delas, né? Então, acho que foi uma forma que a gente utilizou nesse case que o Marcelo comentou, inteligência artificial. Acho que ela consegue ajudar de N maneiras, né? Isso que o Will comentou é uma análise de clusterização. Então, você pegar, por exemplo, os seus detratores e você vai entender, você vai rodando, né? Geralmente não é nem machine learning, enfim, tem outras técnicas para isso, mas você consegue clusterizar aquele subgrupo, né, que você já selecionou ali, em perfis diferentes. Então, você vai conseguir entender, tem aqui os detratores, que são detratores mais voltados para notas baixas de estacionamento e o dia da semana que eles visitam. Tem outros aqui que estão mais ligados à comunicação do médico e tempo de espera, e por aí vai. Você consegue... Vai tirando, né, daquela massa de dados única, né, grupos, né, que tem um perfil de comportamento mais semelhante. Mas eu diria que até mais além até do depoimento, né, do texto, algo que a gente está olhando também agora são modelos preditivos, né? Por que não a gente, né, no futuro, nem precisar fazer muita pesquisa? Você vai fazer algumas pesquisas, assim, até para validar esse modelo, mas com base no próprio comportamento, do perfil dos pacientes, etc., você saber, né, eventualmente, durante a jornada dele, se aquele paciente vai sair do sua unidade sendo um detrator ou não, né, e já pensar, inclusive, numa ação para tomar em cima disso, né? Então, tem aí um mar de oportunidades e de frentes de trabalho, né, a partir do que a ciência de dados permite, né,
nessa parte, né, de medição, de coleta de feedback e por aí vai. José, tem uma pergunta que eu vou jogar para você e uma outra eu vou jogar para o William, tá bom? Tem uma para você, Zé, que é da Sandra Tiramisu, que é uma pessoa super querida, e da Fernanda, que elas perguntam questões relacionadas aí até a HFocus, tá? Então elas perguntam assim, ó, existem fontes de benchmark nacional na saúde para as métricas citadas? E a escala CSAT e a CES, né, elas estão disponíveis dentro da HFocus? Como é que isso é mensurado? É por departamento? Como é que é? E aí fez um elogio aí sobre o excelente evento. Então eu queria que o Zé falasse um pouquinho disso, e depois eu vou fazer uma pergunta para o William relacionado a co-design com pacientes, Will. Claro, bom, na parte de benchmarking, né, não é, sem querer fazer merchan, nada disso, mas de fato, hoje o único benchmarking desses indicadores de saúde que existe no Brasil é da HFocus, né, ou seja, a nossa base de clientes, obviamente, de uma forma anônima, né, os nossos clientes conseguem se comparar ao mercado, né, e agora, né, cada vez mais classificando, né, trazendo categorias, você se compara com instituições do seu estado, ou de outro estado, ou de portes diferentes, né, portes semelhantes, e por aí vai, né, então a gente consegue entregar hoje esse benchmark, estamos aí, a gente comentou já em mais de 1.500 unidades de atendimento e crescendo, né, e na parte, desculpa, a segunda pergunta, qual que era, Marcelo? Com relação do SES e do CSAT. Isso, e se tem nas ferramentas da HFocus. Sim, a gente utiliza, né, bastante, né, a combinação de NPS mais CSAT e o SES em pontos específicos, né, acho que o SES ele acaba sendo, né, acho que até como o Will comentou, no Círio, vamos ver se essa questão específica, esse ponto que é um potencial gargalo do meu processo no agendamento, né? Você, depois daquela experiência de agendamento, você faz aquela pergunta do SES. Não é uma pesquisa de pós-atendimento completa, de jornada, etc., mas é um ponto que você entende como sendo mais crítico, você vai medir ali o SES, né? Tem um artigo super interessante aí, para quem quiser ler, que fala um pouco do SES, Stop Trying to Delight Your Customers. Eu não lembro agora, acho que depois a gente pode até mandar para o pessoal o link com o artigo, falando exatamente disso, né, que muitas vezes o nível de esforço que você tem para conseguir, né, ter um serviço, ter acesso a um produto, a um serviço, etc., é o fator mais preponderante no seu nível de satisfação final, fidelização, etc., né? Então, é muito importante que, né, o exemplo clássico aí de agendamento, você consiga fazer um agendamento sem dor, né? Um agendamento da maneira mais fácil, simples possível. Então, ele acaba sendo mais pontual nesse sentido. Muito legal, Zé. E vai ser depois fruto de um webinar que a gente vai trazer a Paloma Pérez, lá do Lean Institute Brasil, para a gente falar sobre jornada do paciente. Como é que a gente olha aí os conceitos de design thinking e de melhoria de processos, né, eficiência, para a gente tornar essa jornada cada vez mais centrada no paciente e ao mesmo tempo eficiente. Então, depois mais para frente a gente vai trazer a Paloma também para falar um pouquinho disso que o Zé já contou para a gente. Ô Will, a Mariana Espido, ela está perguntando assim, sobre essa tendência de desenhar, né, as melhorias em parceria com o usuário, você pode falar um pouquinho sobre a experiência de conselho consultivo de pacientes? Tá, sim. Não vai falar, isso aí está lá no nosso curso, né? A gente pode contar as pessoas para entrar lá em detalhe, senão eles vão ficar aqui 2 horas. Tem muito case. Acho que mas de uma forma assim, né, para tentar dar tem que falar desse tema para Mariana, né? Isso, Mariana. Que assim, o conselho, a gente teve uma boa experiência com o conselho consultivo, né? Assim, eu considero que a gente aplicou o conselho consultivo com sucesso e a gente teve bons frutos, né, Mariana? Inclusive, tem vários cases que a gente compartilha normalmente em aulas de como a gente fez aquilo e como aquilo resultou depois ali no feedback positivo, tanto dos pacientes quanto das equipes, né? Então, mas o conselho consultivo, ele é um ambiente para você fazer esse tipo de coisa, né? Como que eu envolvo o paciente em projeto, né? O conselho consultivo, ele é um ambiente, né? Você pode fazer N outras utilizações de ambientes, né? Grupos focais, né? Que não necessariamente seja um conselho consultivo. Então, grupos focais que seja uma coisa mais pontual, né? Porque o conselho consultivo é uma coisa que o Marcelo que sempre fala isso, né? E eu acabei aprendendo isso com ele, que o conselho consultivo ele é um casamento, né? Então,
você vai ter uma periodicidade de encontros, você tem que ter toda uma metodologia ali para você manter o grupo ativo e querendo participar ao longo do tempo, né? E tem que ter projetos que seja de comum a todos que estão ali participando para que a contribuição deles seja boa, né? E já o grupo focal, por exemplo, ele é um namoro, né? Ali você faz um grupo focal e você tem um relacionamento ali, tem um feedback, e aí você não precisa mais necessariamente ter aquela obrigatoriedade de no mês seguinte ou no período seguinte você reencontrar essas pessoas para co-criar outras coisas, né? Mas o Conselho Consultivo é uma ferramenta super potente, que dá para você fazer muita coisa boa, mas pontos de atenção, então, são esses que eu comentei, assim. Ele é mais complexo de você aplicar do que outros ambientes de cocriação, né? E, obviamente, que isso tem a ver totalmente com a maturidade da sua instituição, porque você tem duas coisas, né? Você ouvir o paciente e querer atuar com aquilo é uma maturidade. Você ouvir o paciente e colocar ele dentro da mesa de projetos para desenhar com você já é uma outra maturidade mais avançada do que só escuto e eu mesmo faço a melhoria do jeito que eu acho que é melhor para ele, né? Então, tem que olhar também para esses ambientes e entender qual é o seu momento ali, né? Acho que se você nunca fez isso, não sabe muito, eu falaria para você começar com um grupo focal. Pega um projeto específico, mapeia lá as pessoas que você quer para o projeto, testa, pilota, aprende, faz de novo. Quando você tiver uma maturidade boa nesses projetos pequenos, aí acho que vale a pena um conselho consultivo. Muito legal. Acho que, analogamente, você não começaria também, tá? Nunca fiz nenhum tipo de coleta de feedback de pacientes, nunca fiz pesquisa, etc. Você não vai começar fazendo já trazendo toda uma camada de inteligência artificial, com integração com o seu CRM, com integração com o BI, né? Não, você vai começar, né, fazendo primeiro uma pesquisa de pós-atendimento, etc, tal, depois vai construindo processo em cima dela, e aí vai se tornando mais, né, tem que ser um processo gradual também, né, não adianta tentar começar já pelo mais complexo, né. É isso aí. Olha que legal aqui, tem uma pergunta que acho que dá para o William e o Zé falar um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai caminhar aí para o nosso final, em respeito também ao tempo do Zé e do William, né, que estiveram aqui com a gente. Então, assim, estão perguntando, né, a Natália falou disso, a Mariana, a Lene, então, perguntaram um pouco sobre essa questão de como é que é possível a gente medir experiência e trabalhar todos esses conceitos de gestão de experiência fora de hospital, né, fora de instituição hospitalar. Citaram aqui, por exemplo, instituição de longa permanência, né, que, enfim, atendimento domiciliar, tem a questão de clínicas, consultórios, laboratórios, e aí, especificamente, a Natália trouxe a questão de se isso é aplicável para instituições públicas, e aí eu trago um ponto adicional, e para instituições universitárias, né, de ensino, instituição de ensino, como é que é isso? Como é que é essa temática aí? Isso dá para fazer em todos esses âmbitos? Eu queria ouvir um pouquinho vocês aí nesse ponto. Quer começar, Zé? Começa. Eu acho que claramente dá, né? Dá para fazer. Acho que não é algo que se fica exclusivo de um atendimento hospitalar, uma visita física tradicional, né? De modo algum, né? Usando o exemplo um pouco batido, mas que, né, foi muito presente, né, nesse último ano e meio aí, a jornada de telemedicina de um dia para o outro veio para a primeira linha, se tornou extremamente relevante de uma forma muito rápida, né? E é uma jornada essencial, mas ela deve ser monitorada da mesma maneira que outras jornadas, claro, trazendo aspectos novos, né? Então você vai ver questão ali da conectividade, da plataforma que você está fazendo call, etc, tal, e aspectos não tão novos assim, né? Questão de comunicação do médico, questão de agendamento e por aí vai. Então, algo, essa lógica, esse framework, essa forma de pensar é extremamente aplicável, né, para outras jornadas também, que não são visitas pontuais, né, você vai aplicar isso, óbvio, com as suas devidas alterações para uma jornada de internação, que é algo muito mais pontual, ou para, eventualmente, alguém que faz um tratamento contínuo, né, que está fazendo uma reabilitação,
está numa, né, uma instituição de permanência, né, mais longa, óbvio, aí vai entrar também a questão de pesquisa relacional com eles também, um pouco de transacional, enfim, você vai ter que olhar cada jornada de uma forma individual, né? Acho que essa é outra das tendências, né, que a gente falou lá no começo. Essa é outra tendência, é você olhar cada jornada de forma mais específica possível, né? Não tem, esse é o questionário que eu jogo para todo mundo aí, tudo bem, não. Você vai olhar, como é que é essa jornada aqui? Essa jornada, as pessoas ficam aqui, elas visitam 3 vezes por semana por 6 meses. Ok, então a gente não vai mandar, por exemplo, uma pesquisa para cada visita que ela fizer, né? Vai seguir uma lógica diferente. O que a gente vai monitorar? O que a gente vai entender que é um gatilho para ela receber uma pesquisa? E coisas, enfim, nessa linha. Boa. Acho que só, se eu puder complementar, né, acho que eu também concordo com o Zé, acho que essas métricas de experiência, de satisfação, elas podem ser aplicadas a tudo, né? E sempre quando eu vou falar, né, eu vou sempre quando eu vou dar uma aula, alguma coisa, e vou falar da pesquisa de jornada, né? Eu dou o exemplo de um restaurante, né? Que acho que todo mundo aqui já foi num restaurante. No restaurante a gente avalia cada passo da jornada, né? A gente avalia ali o manobrista, como que foi o processo, as coisas, a recepção, depois quando eu entro, na hora da conta. Isso é um mapeamento de jornada, né? E aí, como o Zé trouxe, você precisa só adaptar a jornada e as perguntas para o seu ambiente, né? Mas elas são totalmente aplicadas a qualquer serviço, assim, na minha visão, né? E o NPS também, né? Que ele vai medir a fidelidade do seu cliente com a sua instituição, com aquela sua jornada, né? Então, para mim também, ela se aplica em todos, né? Talvez o único questionário que não aplica em qualquer serviço, né, é o WageCaps, né? Que aí o WageCaps é um questionário específico criado para internação, jornadas de internação, né? Mas ali tem perguntas que, ao meu ver, você pode usar perguntas daqui do questionário do WageCaps em outras jornadas também, para você olhar né, essas questões mais... Porque ele traz aqueles aspectos de experiência, né? De um comportamento esperado, ele mede, né? Seguiu ou não, né? Então É isso aí. E acho que desculpa, pode falar. Pode falar, Zé. Pode. Não, eu ia falar da segunda parte que eu esqueci de comentar, se aplicava também para hospitais públicos, universitários, etc. Acho que totalmente também, né? Acho que comentar que a gente não pode também ter uma visão que é só a parte, vamos dizer, mais mercantilista da coisa, né? Vou atender meu cliente, o que ele quer, a vontade dele. Não, né? Você acredita que a experiência do paciente ela é muito válida também para uma questão de desfecho, saúde mental do paciente, de você entregar um serviço de qualidade que vai ter o seu valor intrínseco ali também, é super importante. E que ele está também intimamente ligado até com questões de segurança, né? Então, é importante também, né, você trazer isso num ambiente de hospitais públicos, etc. A gente sabe que eles têm uma dinâmica diferente, né? Saúde suplementar, mas você consegue aí com devidas adaptações, por exemplo, a questão de acesso, né? A pessoa ter acesso àquele atendimento, geralmente é o motivo número 1, né? Das pessoas estarem encantadas com aquele atendimento. E ok, faz parte, você sabe disso, legal. O que mais vem? Além disso, o que mais vem de feedback interessante para que a instituição consiga seguir evoluindo, seguir melhorando o seu serviço, né? Por que né, simplesmente porque é uma questão, uma instituição pública, ela não pode, né, ter um nível de qualidade, né, exemplar, né? Não, perfeito. Eu acho que é aplicado à instituição pública, clínica, qualquer coisa, né? Acho que a única diferença, a única, talvez, complexidade que eu colocaria nisso para o SUS, por exemplo, é o recurso que você tem para aplicar, né? Então, e aí... Aqui talvez já até puxo, que eu já sei que o Zé está fazendo um piloto com uma instituição pública, então, mas essa questão é importante, porque normalmente as prefeituras ali, ou o governo, o próprio SUS, você não pode usar o recurso que você tem, né, financeiro, para, por exemplo, custear aí uma pesquisa com esses recursos, porque o SUS já faz uma pesquisa macro ali, e você, teoricamente, teria que usar esses dados do SUS para atuar nas melhorias, mas, normalmente, esses dados não vêm tão direcionados com um mapeamento de jornada, né, Zé? Então, acho que eu adicionaria essa complexidade no ambiente público, né?
que é diferente de setores privados, e aí independente de ser clínica, hospital. Acho que para mim é só essa complexidade que existe. A jornada vai ter que ser mapeada de novo, vai ter que voltar aquele mesmo exercício, né? Não é o mesmo questionário pegar, copiar e colar, né? De uma instituição, eventualmente uma instituição privada, para aplicar para o setor público. Você vai ter que passar por entendimentos de como que é aquela jornada, o que né, são os pontos de contato, etc. Onde que ela começa, onde que ela termina, né? Às vezes isso não é tão bem definido, né? Às vezes vai ser uma jornada bastante longa entre, né, um ponto de contato e outro, etc., por questão de fila, espera, e você tem que considerar tudo aí, né? Eventualmente, vou dividir lá em duas, como é que eu vou fazer isso, né? Então, uma série de fatores novos que entram para a equação. É isso aí. Muito bom. Já tem gente aqui falando assim, tô interessada nesse piloto, hein? Aqui a Lene, a Cleicia, então fica a dica, hein, Zé? É um prazer. Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa, só pra gente encerrar aqui, né? Será que uma reflexão, tá? Não precisa responder nem você nem o William. Será que um dia a gente vai ter um conjunto de ferramentas aí unificadas nacionalmente para a gente poder, inclusive, dar visibilidade, transparência, né, para os pacientes? Porque, assim, hoje as pesquisas elas são muito internas, né? Elas são muito utilizadas pelas instituições quando são utilizadas. E aí o nosso próximo desafio, que a gente nunca está contente com nada, né? A gente quer sempre ir além, mas acho que esse é o nosso papel mesmo, né? Provocar, trazer isso para um outro patamar aí de análise crítica. É assim, quando que a gente também vai conseguir ter a maturidade entre as instituições, e aí não é nem dentro da instituição, de poder, na verdade, publicar isso para os pacientes, né? Como é, por exemplo, o Age Caps, e a gente poder um dia ter esse benchmarking nacional, talvez via HFocus, né? Talvez também com parcerias públicas, né, Zé? Que a gente possa discutir isso e plantar essa sementinha para que isso possa chegar a mais pessoas, mais instituições e um dia chegar para o paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Como você falou, a gente vai fazendo aqui o nosso papel, nossa parte aqui de tentar trazer essa discussão e essa maturidade, né, maior do ponto de vista institucional individualmente, né? Um tijolinho por tijolinho ali. Mas, assim como ocorreu no mercado americano, a gente acha que vai chegar um momento que vai ser tão, né, latente aquilo que vai vir uma canetada, como veio de lá, né, de cima para baixo, e aí vai fazer com que todo mundo tenha que, pelo menos alguns indicadores, né, publicar isso, que o usuário final consiga tomar uma decisão mais estruturada, né, no final do dia. Legal. A gente vai chegar lá. Vai ser. Muito bom. A Gabi fez uma pergunta que eu não vou responder, Gabi. A Gabi Calitio é uma super fisioterapeuta lá do Sírio, aluna da segunda turma da pós, e ela falou assim, como é que vocês estão olhando as necessidades, né, as mudanças aí das necessidades, principalmente emocionais de pacientes e colaboradores diante da pandemia? Sabe por que nós não vamos responder, Gabi? Que amanhã a gente tendo aqui os convidados como o Zé e o William, a gente também vai ter uma pessoa muito especial aqui, que é o Vitor Ottani, Dr. Vitor Antoni, né? Ele é médico, psiquiatra, responsável pelo grupo de psiquiatria lá da Santa Casa, da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e a gente vai falar sobre empresas saudáveis. Então a gente vai falar sobre saúde mental, sobre essa questão da saúde mental nas empresas como um todo, né? O que pode ser feito do ponto de vista preventivo, detecção precoce, tratamento, acompanhamento. Isso tem tudo a ver com necessidades, experiência do paciente, experiência do colaborador. Então, fica a dica aí, quem quiser estar aqui presente com a gente vai falar disso amanhã. Na quarta, a gente vai falar, a gente vai ter aí a Vivian, né, que é a diretora de experiência e desenvolvimento da Conecta, super TO da área de saúde mental, tá aqui com a gente. E a gente vai ter a Fabi Regis, psicóloga, enfermeira, super formada também nessa área de desenvolvimento e treinamento de habilidades comportamentais. A gente vai falar sobre soft skills, o quanto que isso é importante, como isso pode ser feito para que os profissionais demonstrem de fato valor no cuidado do paciente. E na quinta-feira a gente vai ter o nosso amigo Dr. Ronaldo Behrens, advogado, super especialista aí em autonomia, direito do paciente. A gente vai falar um pouco sobre como é que essa situação aí da experiência do paciente tem sido, em que pé que nós estamos aqui no Brasil relacionado a esses aspectos, né? Então, espero que vocês aproveitem com a gente a semana. Zé e Will, eu só tenho a agradecer. Vocês são dois amigos muito especiais, dois profissionais que eu admiro muito.
pela dedicação que vocês têm, pelo estudo, por tudo que vocês fazem e pela gentileza de poder compartilhar aí com a gente, né, todo esse conhecimento e a experiência vivida, né, de fato aí por vocês. Então, obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que tenha sido agradável para vocês também. E, só comentários fantásticos aqui no chat. Então, eu vou deixar vocês falarem algumas palavras finais aí, Zé e Will, e a gente vai para o nosso sorteio do livro para quem ficar aqui aguentando a gente até o final. Que agradeço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, William, pelo bate-papo. Dá para a gente continuar aqui mais um bom tempo falando, né? Outros temas que a gente acabou nem encostando, nem tocando hoje aqui, mas acho que mostra como o tema é rico, gera muito interesse e a gente é apaixonado pelo tema. É sempre um prazer falar sobre ele com vocês, melhor ainda, né? Obrigado a todos aí também pelas perguntas, pela participação e ótima semana Conecta Exp aí para todos. Um abraço. Obrigado, Zé. Boa, Zé. É isso, né, Zé? Quando a gente fala, a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, não é? Então, cara, a gente ficaria aqui falando por hora sobre esse assunto, porque de fato a gente gosta dele. E eu vou estar essa semana inteira aqui acompanhando vocês, Marcelo. Vou estar amanhã aí no sorteio do livro. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer a todo mundo por estar aqui até agora, né? 9h30 aqui nos escutando. Só por causa do livro, viu, William? Né? O povo é muito interesseiro, né? Não é? Por estar aqui compartilhando com a gente, agradecer ao Zé aí por estar aqui, né? Esse trio, Marcelo, por estar aqui mais uma vez conversando sobre esse assunto e debatendo e diferentes opiniões. Acho que isso enriquece, acho que é muito bom. E só tenho a agradecer e estou à disposição de todo mundo que está aí, quem quiser me acionar, perguntar outras coisas que não foram possíveis serem respondidas aqui, né, pelo tempo, podem me procurar aí pelas redes e estarei sempre à disposição para conversar sobre esse tema. Muito bom, obrigado, viu? Só tenho a agradecer vocês, minha palavra para vocês é gratidão pela generosidade de compartilhar com a gente aí tanta experiência.